Muy buenos días Muito bom a dia todos los que a están todos reunidos os que estão hoy, reunidos sábado 11 hoje, de sábado febrero 11 de fevereiro deste año deste ano de 2023, 2023, allá en Santiago, Chile, lá em Santiago, en donde se Chile, encuentra nuestro apreciado onde o hermano y nosso amigo misionero apreciado Miguel Bermúdez irmão e amigo Marín missionário Miguel y su Bermudes esposa Marim se Ruth, encontra com sua esposa en Ruth la congregación na que pastorea congregação el reverendo que o Patricio Lara, reverendo Patrício Lara pastoreia, y también e também saludamos a su esposa saudamos a sua esposa Selvi y también a todos los ministros, e também a todos os ministros, colaboradores y colaboradoras colaboradores e que se colaboradoras encuentran que se allá encontram ali de las diferentes áreas das de Chile, diferentes áreas do los diferentes Chile, lugares, diferentes y también los que lugares, han venido de e também os otros que vieram países de outros también, países também, que se encuentran también que en também esta se encontram reunión, nesta y los que están reunião, conectados a e os que través estão del conectados através satélite Amazonas do satélite o internet Amazonas ou da en los internet, diferentes países nos también. diferentes países Que também. Dios les bendiga Que Deus lhes grandemente, abençoe grandemente, lhes lhes prospere prospere espiritualmente espiritualmente e materialmente também. y Dios nos siga abriendo el E Deus entendimiento, las continue escrituras, abrindo-nos y siga o toda esta palabra entendimento e as encarnándose escrituras, e toda en esta nuestros palavra corazones continue se encarnando em y nossos revelándonos corações e nos este gran revelando misterio este grande de la mistério venida del Hijo del da Hombre con vinda sus do Filho do ángeles, Homem com seus lo anjos, cual o nos está qual siendo dada en está este sendo tiempo dada a nós nesse tempo, en la enseñanza no bajo ensinamento carpa, sobre a carpa, lo cual es o los 7 qual truenos são os del 7 ángel fuerte trovões de do anjo Apocalipsis forte de capítulo Apocalipse, 10, capítulo 10, y nos permita e nos permita verlo vê-lo en este día postrero, neste último en medio de dia, su iglesia, no meio da cumpliendo sua las igreja, profecías de la cumprindo visión as de la profecias da carpa. visão da carpa, En el nombre eterno no nome eterno del Hijo de David, do William, Filho de Rey de Davi, Reyes y William, Señor de Rei dos Señores, Reis e lo Senhor dos pedimos. Senhores, o Amén pedimos. Amém y amén. e amém. Estuvimos hablando, Estivemos pueden falando, sentarse por favor, podem los se que están en sentar, por pie. favor, os que estão em pé. Estuvimos hablando en el día de Estivemos ayer falando no dia de sobre el ontem misterio de la congregación sobre o de los mistério da primogénitos congregação dos escritos en el cielo, primogênitos escritos no céu, y vamos a anexar e vamos estas anexar pequeñas porciones estas a este pequenas estudio de porções ayer, a este estudo de y ontem, lo colocaremos como una e o segunda parte colocaremos como uma segunda del parte estudio de ayer. do estudo de ontem. En el mensaje La edad que Na corona la iglesia mensagem, del a Señor era que Jesucristo, coroa a Igreja predicado do el Senhor 25 Jesus de Cristo, abril pregado 25 de del abril 2009 en de Monterrey, Nuevo 2009, León, em México, Monterrey, nos Novo dice Leão, México, nos diz: esos tres ministerios, esses três el de Jesús, ministérios, o de de Jesus, Moisés de y Moisés de Elías, e de Elias, coronan coroam los ministerios de los os siete ministérios ángeles dos 7 mensajeros de las anjos 7 mensageiros edades. das 7 eras. Ese es Esse el ministerio é o de ministério corona de coroa para el día postrero. para o último dia. Ahora miren aquí. Agora mensaje, vejam aqui na mensagem: Señor, Senhor, es este el tiempo, este é o tempo, nos dice nos diz en la página na página 53 de este mensaje. desta mensagem. Página 53 abajo dice: 53 abaixo diz: pueden estar más cerca podem de lo que estar crees. mais perto do Me que han tu tenido acreditas. atemorizado. Me tiveram Oh, atemorizado. no he hecho suficiente. Oh, não fiz ¿Dónde o estamos? suficiente. El Onde estamos? tiempo no será más. O tempo Él não será anuncia mais. que Ele el anuncia tiempo que o termina. tempo ¿Qué termina. sucede? O que ¿Qué acontece? sucede? Ahora, hermanos, O que ¿podría acontece? ser eso Agora, irmãos, así? poderia isso ser Piense assim? seriamente. Pense Si lo seriamente. es, Se o entonces, é, a la então pirámide le es a juntada pirâmide la lhe piedra é juntada, a por pedra angular, medio por de meio los 7 truenos. dos 7 trovões. Y ahí donde dice ahí juntada E aí la onde piedra angular, diz, dice tenha coronada juntado por, a pedra angular, diz coroada por, y escribe abajo, e escreve a la embaixo, pirámide, a a la pirámide le a es pirâmide juntada la é piedra juntada angular a pedra por medio angular por de meio los 7 truenos. dos 7 trovões. Y ahí mismo E aí mesmo, vuelve y escribe, la volta e pirámide es escreve, coronada a pirâmide é por los coroada 7 truenos. pelos 7 trovões. Sigue diciendo, Continua dizendo,
el hermano William, o es irmão que William, el que opera los é que o que ministerios opera es os el Espíritu ministérios é Santo. o Espírito Santo. El que opera los O ministerios que en los operou os profetas del ministérios no Antiguo profeta do Antigo Testamento Testamento y e também también en os los apóstolos siete ángeles e os 7 mensajeros, anjos y mensageiros, él puede operar e ele pode cualquier operar ministerio, qualquer ministério, porque donde el Espíritu porque onde o Santo esté, Espírito Santo estiver, están estão todos os que él ministérios opera. que ele opera. Y para este tiempo final, E para esse tempo él ha final, prometido operar ele los prometeu operar os ministerios ministérios de Jesus, de Elías de Elias y de Moisés. e de Moisés. Ahora miren aquí Agora vejam aqui, donde nos dice en el libro de citas, onde nos diz no livro de citações, en la página 122, na página 122, el párrafo 1088 no parágrafo dice, 1088 diz: es el mismo Mesías é o ahora, mesmo Messias agora. como fue entonces, Como foi então? únicamente Unicamente sin el cuerpo sem corporal o corpo aquí corporal en la tierra. aqui na terra. Él escribe el Mesías Ele hoy. escreve o Messias hoje. Él mandó su espíritu. Ele mandou o seu outra vez Espírito outra para vez usar para tu usar cuerpo o teu y el corpo mío. e o meu. Tú no podrás hacer esto. Tu não Nosotros poderás sabemos fazer por isso. la Nós Escritura sabemos que pela hay Escritura que tem uno en um una generación. em uma geração. Miran ustedes, Você vê? pero tú puedes Mas tu creerlo pode y puedes crer desempeñar e pode otras desempenhar outras cosas. coisas. Él escribe también allí, E ele escreve também ali, hay uno tem um en una generación. em uma geração. Vean cómo él allí nos Vejam dice como ele nos diz ali que no es que não é Jesús en su cuerpo Jesus glorificado, em seu corpo glorificado, el que está aquí en o que medio está aqui de la iglesia no del Señor meio da Jesucristo igreja do después Senhor del día de Jesus Cristo Pentecostés depois do hacia dia de acá, Pentecostes sino até aqui, que está senão es que lo quem que está, es o que está su espíritu. é o seu Espírito. O sea, dice allí, Ou seja, diz aí, es su espíritu é o seu Espírito otra vez. outra vez. Ou seja, Y ahí escribe, E aí hay uno escreve, en tem una generación. em uma geração. Y para la última generación, E para a última geração, la del día postrero, a do último dia, en esa generación nessa tendrá geração terá a um y por medio de él que por meio dele estará cumpliendo estará todo cumprindo tudo lo que fue visto y o mostrado que foi visto e mostrado el cumplimiento no de la cumprimento visión de la carpa, da visão da carpa, cumpliendo las profecías cumprindo as de la profecias visión de la carpa, da visão da en carpa, la venida del Hijo del Hombre na con sus vinda do Filho do ángeles, Homem com os seus anjos, y así e assim, trayendo a la iglesia novia trazendo a igreja fé de noiva à fé de rapto. sigue diciendo, Continua dizendo, y ahora e agora? un poquito antes, porque él dice, vamos a repetir otra Pouquinho vez antes, esto, porque ele dice, disse, vamos y él puede repetir outra operar vez cualquier isso. ministerio, E ele pode operar porque qualquer donde esté el ministério, porque Espíritu onde Santo, esteja o Espírito Santo, porque donde el Espíritu porque Santo onde o esté, Espírito Santo esteja, están estão todos los ministerios que él opera. todos os ministérios que ele opera. E para esse tempo final, ele prometeu operar os ministérios de Jesus, de Elias y de Moisés, e de Moisés, porque será el Espíritu Santo porque vai ser o Espírito Santo obrando en medio de esa iglesia, operando no meio da por sua igreja e, consiguiente, consequentemente, poderá el operar ministerio o que a él ministério le plazca operar que ele en queira medio de esa operar no iglesia. meio da sua igreja. Pero está prometido Mas está prometido en las Sagradas Escrituras, nas Sagradas que Escrituras que para o cumprimento da visão da carpa, onde estiver a visão da carpa, aí estarão os ministérios sendo operados no meio da igreja. E agora a era de coroa, a era que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a era de pedra angular. Por isso o reverendo William Branham disse, a era que vem, a era de coroa. E nos fala dessa era de coroa como a era da pedra angular, no livro de citações, na página 37, no parágrafo 311 diz:
Agora observe então a vinda do Senhor Jesus está tão perto, ao alcance, que o Espírito desde aqui abaixo são apenas justificação, santificação, batismo no Espírito Santo e agora a tempo da vinda da pedra angular. A igreja tem que ser tão perfeitamente como Cristo até que Cristo e a igreja possam se unir juntos no mesmo Espírito. Ele escreve a era de pedra angular, a vinda do Senhor. Aí na parte de cima, continua dizendo, e se o Espírito de Cristo está em você, o faz viver a vida de Cristo, agir como a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. O que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Jesus disse isso, vê? Agora temos um ministério chegando, que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Veja a igreja luterana sob justificação, vindo fresco do catolicismo, veja, olhe ela, se movendo depois, olha Wesley, chegando um pouco mais perto à santificação, tecendo dentro as Escrituras. Veja no meio de Wesley, e depois a próxima coisa que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal, com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, olhe a era que vem agora, para cima, a pedra angular. E aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para ela, e escreve pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus, em toda a criação, espera que a igreja ache o seu lugar posicionalmente. Continua dizendo, o nosso irmão William aqui diz, e para que tenha uma era de pedra angular, tem que vir a pedra angular. A pedra que Daniel viu, que foi cortada do monte, não com mãos humanas, do monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não nos aproximamos do Monte Sinai, ao que se podia palpar, senão ao monte de Deus, a cidade do Deus vivo, Jerusalém a celestial. Diz, ao monte de Sião, Hebreus 12, 22 ao 23. Não temos nos aproximado ao monte que podia se palpar, que podia tocar, senão não nos aproximamos ao Monte Sinai, ao que fomos por ali, e dá trabalho para subir ali. Isso foi quando nós fomos lá no Monte Sinai, na ocasião que nós estivemos ali e subimos, mas nós nos aproximamos no Monte de Sião, a Jerusalém Celestial, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos inscritos no céu, ou seja, os primogênitos, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, estando aí, temos visto como tem ido subindo de era em era até chegar à parte alta desse monte, como Jacó também viu no sonho da escadaria, da escada, onde anjo subiu e descia por essa escada, e a parte alta, ali estava Deus, e fala com Jacó. Veio a mensagem para o povo hebreu, veio de onde? Não veio de nenhum anjo descendo pela escada, em nenhuma era. Veio da parte alta da escada. É da parte alta do monte de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai vir a mensagem para o povo hebreu, Por isso vão tratar de converter o povo hebreu a Cristo nas eras trataram de converter o povo hebreu nas eras passadas e não puderam. Até o reverendo William Branham quis ir ao povo hebreu e foi proibido a ele. Tem aqui outro lugar que nos diz, se o é, então a pirâmide é coroada pelos 7 trovões. E os 7 trovões, aí citou o irmão Branham, continua dizendo nosso irmão William, e os 7 trovões soam quando o anjo forte, Cristo, o Espírito Santo, em Apocalipse 10, desce com o livrinho aberto em sua mão e clama como quando ruge um leão, já não cordeiro, senão leão. Já não é sumo sacerdote, senão rei e juiz.
Ou seja, que quando está clamando, como quando ruge um leão, em Apocalipse capítulo 10, que é quando desce com o livrinho, depois de tê-lo tomado, já não é cordeiro, mas já é o leão da tribo de Judá e, consequentemente, não tem misericórdia. A misericórdia não estará ali, no trono, ali no céu. Continua dizendo, agora podemos ver que a era de coroa é a era de pedra angular, onde Cristo estará coroando a sua igreja com essa era, e vai coroar a cada indivíduo com a transformação, aos que estão vivos e aos mortos em Cristo com a ressurreição em corpos glorificados. É o Espírito Santo em sua igreja no último dia, na era de pedra angular, coroando a sua igreja. Vejam, esta página 82 do livro de citações, no final diz, parágrafo 700, e agora a pedra angular vem coroar a igreja. Vamos ler aí um momentinho na página 82 de citações, que foi a que ele citou. Diz, para ver aí o que ele escreveu, vamos ler. A citação, ali é uma parte e nada mais, mas vamos ler completa. Diz, se o é, então a pirâmide é coroada pelos 7 trovões. Foi isso que ele nos leu no início ali. Lembrem, a mensagem da pirâmide é o coroamento. Desenhe uma seta a uma pedra angular e escreve: os trovões coroam a pirâmide. O que fez? O Espírito Santo coroou o indivíduo e o selou quando acrescentamos à nossa fé retidão e santidade e fé. Continuamos acrescentando até que temos 7 coisas. E a sétima era amor, o qual é Deus. É assim como faz o indivíduo. O coroa e o sela com o Espírito Santo. Então, se é assim, ele tem 7 eras da igreja e ele tem tido 7 mistérios que foram soados e tem lutado para trazer de volta. Agora a pedra angular vem coroar a igreja. Querem dizer isso os trovões, meus irmãos? Os trovões querem dizer isso, meus irmãos, em forma de pergunta. E esse é um extrato da mensagem, Senhor. Este é o tempo onde nós lemos esta parte aí, na página 53, de Senhores, esse é o tempo, mas este outro extrato, de outra partezinha, desta mensagem de Senhor, este é o tempo, onde nos fala também ali, que são os trovões, ou seja, os 7 trovões que coroam a pirâmide. Os 7 trovões coroam a pirâmide, selam a igreja. E embaixo também escreve, sela a igreja. Continua dizendo o nosso irmão William, e se vem coroar a igreja, então vejam, depois da 7ª era, vem o quê? A coroa da igreja, que é a era de pedra angular, onde estará o Espírito Santo se manifestando, como fez nas eras passadas, por meio de cada mensageiro. Aí, ele terá um mensageiro para se manifestar e realizar tudo o que ele tem para realizar. Onde? Na era de pedra angular. Ou seja, ele terá, diz aí. Quando chegue esse momento, aí quando o nosso irmão William está falando em 2009, vejam, ele está dizendo que quando chegue esse momento, ele terá um mensageiro. Como fez nas eras passadas, por meio de cada mensageiro. Aí ele terá o mensageiro para se manifestar e realizar tudo o que ele tem que realizar. Ali, no tempo da vinda e estadia de Jesus aqui na terra, em corpo físico, estava a pedra angular. E aquela etapa, ou era da igreja hebraica, sob a lei, era a era da pedra angular, porque era a era da vinda do Senhor, que é a pedra angular. E os edificadores, líderes religiosos,
rejeitaram o quê? A pedra de ângulo, a pedra angular, e consequentemente rejeitaram toda a era de pedra angular. Daquele tempo, ao rejeitar a Cristo e ao rejeitar aos seus discípulos. Agora vejam aqui na mensagem. Qual é a atração no monte? Na página 26 abaixo diz, está caindo juízo sobre a costa oeste. Como 2 dias depois disso, o terremoto quase que afundou o Alasca. O que é esta luz na montanha do Sol? Desenha uma pirâmide e a seta para ali, e as eras do Sol poente, no bosque coroado do Arizona. O que é essa coisa estranha que aconteceu ali em cima, que as pessoas que estavam guiando do oeste ao leste pegavam as rochas que caíram ao seu entorno, e cada uma delas, cada rocha, tinha nela 3 esquinas que tinham sido formadas. As 3 são uma. Elas permanecem sobre escritórios como pisos de papéis por todas as nações. O que é essa coisa estranha sobre a montanha do poente do sol no bosque coroado? E ele escreveu ali, Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. E um desenho que ele fez da pirâmide, dividiu em pedras angulares, que possivelmente já foi mostrado, mas nós colocaremos também no estudo aqui, onde ele escreve a esquina de cima, Jesus, e abaixo de Jesus escreve Moisés e Elias, ou seja, Moisés, o anjo, e Elias em um extremo aí da parte de cima. É como se, olhando assim de frente para a foto, o desenho, numa ponta, ali ele anota em cima, na pirâmide em cima, ele escreve Jesus, e na segunda parte, porque dividiu em, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E digamos a parte 7, aí nesse canto aí ele escreve Moisés como uma pirâmide, porque o quadriculou tudo, ou seja, piramidou tudo, digamos. Colocou tudo em pirâmides, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Ou seja, ao desenhar tudo, porque uma pirâmide para cima, uma para baixo, pois uma nessa parte número 7, aí escreveu Moisés na pirâmide do centro, porque nessa parte número 7, quando a pessoa desenha assim em ângulo, saem 3, nesta parte número 7 sai 3 espaços de pirâmides pequenas, e escreve Moisés na primeira, o anjo na do centro, e Elias na do outro canto. E por aí continua para baixo, por exemplo, na sexta parte, quinta, quarta, e daí para baixo, o divide em pirâmides também, e forma uma pirâmide com 8 etapas, e todas estão quadriculadas, ou seja, eu não sei como se fala assim, trianguladas, pois não são quadrados, são triângulos. E na parte das pontas de baixo, aí tem no extremo Moisés e no outro extremo Elias. E já tinha dito a vocês que a ponta de cima, Jesus. Vejam como está aí os 3 pontos, ou seja, o ministério tríplice de Jesus, o qual vimos mostrado no Monte da Transfiguração, que estava Jesus e Moisés e Elias de cada lado. E ali estava nos mostrando a ordem da sua vinda. Agora continua dizendo aqui,
falaram mal e, consequentemente, perderam a bênção da primeira vinda de Cristo. Mas tudo cooperou para o bem. Tinha que ser desta forma, pois Deus já tinha visto e tinha determinado que fosse dessa forma, para que o reino que o Messias tivesse não fosse o reino pecador, não fosse o reino dos gentios, o qual o diabo ofereceu ali em São Mateus, capítulo 4, e também em São Lucas, capítulo 4. Agora vejam o que aconteceu no tempo da primeira vinda do Senhor, que o irmão William nos diz aqui que rejeitaram. Diz, e consequentemente rejeitaram toda a era de pedra angular daquele tempo, ao rejeitar a Cristo e ao rejeitar aos seus discípulos. Falaram mal e, consequentemente, perderam a bênção da primogenitura, perderam a bênção da primeira vinda de Cristo. Mas tudo cooperou para o bem, tinha que ser desta forma, pois Deus já tinha visto e já tinha determinado que fosse dessa forma, para que o reino que o Messias tivesse não fosse o reino pecador. Agora vejam que na segunda vinda do Senhor, isso aconteceu ali no meio do povo hebreu e no meio dos gentios, também vai ser da mesma forma. Ou seja, que os gentios, apenas o grupo dos escolhidos, o receberá. E também vai ter oportunidade para as fátuas, mas observem que assim como no meio do povo hebreu apenas os seus discípulos o receberam, e depois no dia de Pentecostes 120, e também depois mais à frente, porque ali entraram, depois dessa pregação, Pedro ficou ali, entraram umas 3.000 pessoas e depois outra certa quantidade, ou seja, que começou ali essa obra do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Mas vejam como na primeira vinda do Senhor não podiam recebê-lo, porque senão teria sido um reino pecador, como diz ali o nosso irmão William. E é assim em sua segunda vinda. Ou seja, que vejam, também tem uma mensagem que nos fala que foi pregado no dia 2 de abril de 1978. Já lemos alguns extratos dessa mensagem intitulada A Ordem do Rapto. Mas vejam, uma porção aqui diz assim que não tinha uma boa opinião sobre Jesus. Em todos os aspectos da vida, a opinião que tinham de Jesus era uma opinião má. Como ministro, tinham uma opinião malíssima dele. Como profeta, uma opinião malíssima dele. Como mestre, uma opinião malíssima dele. Mesmo que não podiam confrontá-lo, mas tinha uma opinião má, que falava mal dele. No econômico, tinha uma má opinião dele. Imaginem, quando precisou de dinheiro, teve que dizer, vai e joga e lança o anzol para que consiga algo ali. Está na boca de um peixe. No social, não tinham muita boa opinião dele. Imagine no social, que boa opinião poderiam ter dele, e como ministros, que boa opinião poderiam ter dele quando ele disse a eles na cara, aos líderes daquele tempo, geração de víboras, serpente. A opinião de toda pessoa culta é que um ministro que quer ensinar e trazer a verdade, uma mensagem da parte de Deus, pois deve ganhar as pessoas com carinho e falar bonito e passar a mão para ganhar as pessoas e não ofendê-los, porque se os ofende, então não o vão ouvir. Assim que qualquer pessoa que queira aplicar isso a Jesus tinha que dizer que ele não tinha respeito, que ele era um indisciplinado, que era um desrespeitoso, que era um malcriado,
que era um rebelde. Assim que vejam todas as coisas más que poderiam falar dele. Agora, de Caifás e Anás, e o sumo pontífice, não, dele sim podiam falar bem. Vejam, assim também é nesse tempo. Mas Deus é o que fala de nós. E o que Deus fala de você e de mim é o que vale. Não o que fulano ou ciclano diga de você. É o que Deus disse de nós. Isso é o que tem valor. E se Deus disse de Caifás, parede branqueada, foi isso que Jesus disse. E já então deram a ele uma bofetada em Jesus, um tapa. Por dizer isso, me parece que foi aí quando ele estava no juízo, no julgamento. Ou seja, vejam como Jesus, como dizemos aqui, eles deram um tapa na cara, esbofeteavam e diziam, pare de falar tal coisa. E todas as coisas que que ele era filho de Belzebu, que era filho do maligno. Ou seja, tudo isso ele também dizia na cara deles. Ou seja, que ele também recebia deles muitas coisas, as quais cada um de nós nos ofenderia, porque falaram também, porque pelo dedo de Belzebu era que lançavam fora, expulsavam demônios e todas essas coisas, blasfemando de Jesus. E melhor, era pelo dedo de Deus que ele fazia essas coisas. Mas eles, bem, melhor era eles, que eram filhos de Belzebu. E agora, vejam como ele não titubeou em dizer as coisas a eles na cara, como João também, João Batista. Veja na página 1094, do parágrafo 1094 do livro de citações, que é a página 122 e 123. Bem aí embaixo diz, isso nós já temos lido em outra ocasião, quando o irmão Branham dizia, no início, quando ele disse que ele dizia, porém, você quer dizer a mim que Deus faz isso de propósito? Certamente que sim, ele o faz assim. Ele disse, quando tinha milhares ao redor dele, e aí citava ou falava então certas coisas como quem não comer minha carne e nem beber do meu sangue não tem vida permanecente em si, ou seja, ele falava certas coisas para que se fossem os que tinham que ir. E aí diz o irmão Branham, diz, mas isso é feito de propósito, tem que ser assim. Agora vejam que apenas um grupo soube, de todos esses grupos, apenas 11. Porque veja, abaixo deste mesmo parágrafo diz o que podiam fazer. Um pouquinho antes diz, é quando o apóstolo Pedro disse aquele grande ditado, Senhor, a quem iremos ver? Porque nós estamos satisfeitos que tu, e somente tu, tens a palavra de vida desta hora. E escreve ontem e hoje. Vê, eles não podiam explicá-lo. Você não pode explicar fé. É algo que você crê e está tão sólido que não tem nada que pode ocupar o seu lugar. De forma que eles sabiam que ele preenchia esta palavra escrita e prometida para essa era, a era messiânica. O que podiam fazer? E, novamente, essa igreja fria e formal de onde tinham saído? Para onde iremos? Vê? Estamos persuadidos que tu tem a palavra de vida. Vê? Eles não podiam explicá-lo, mas criam.
Vê? E Jesus disse isso para diminuir a sua gente. Vê? Até que ele pudesse juntar o grupo de todo gentil, apenas 11. Entenderam quem realmente era ele. Eles sabiam que ele era Deus. E ele escreve um profeta, véu de carne. E aí, com certeza, tem uma série de escritos, e vocês têm que tê-lo, porque ler esta citação. Eles sabiam que ele era Deus. E o nosso tema nessa manhã é para revelar ou tirar o véu a esse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu em cada era. Bem, viram ali que ele dizia, escreve, em cada geração ele tem um. Ou seja, um véu de carne. Diz, em todas as eras, mas ele sempre permaneceu sendo Deus, vê? Mas ele se esconde do mundo e se revela a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. E aí é que escreve, Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Na mensagem, o povo regozijado de que seus nomes estão escritos no céu, pregado 25 de setembro de 2016 em Assunção, Paraguai, diz: é importante estar consciente de que os nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. É a seção dos escolhidos de Deus que viriam na terra em corpos mortais para fazer contato com Cristo e ser restaurados à vida eterna. Por isso, Cristo veio à Terra e morreu pelos escolhidos de Deus, e também entram outras pessoas ao cristianismo que estão escritas na outra seção e que viverão eternamente no reino de Deus se os seus nomes não são apagados desta seção do livro da vida. E na mensagem, 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo, na página 41, nos diz: que formoso pensamento eu estou pensando a respeito de um grande pássaro, e eles dizem que o nome dele está registrado nas páginas da Santa Palavra de Deus. Todos os outros pássaros, congregando-se ao redor dela, ela era desprezada por todos eles. O que era aquela árvore salpicada? Eu digo que como indivíduo que digo que isso era incorreto. O que era a árvore salpicada da Bíblia? Não era Israel, como disseram que foi. Foi a igreja de Jesus Cristo. Para a oferta pelo pecado, o que eles fazem? Eles tomavam uma pomba turca, cortavam a cabeça e deixavam que o sangue derramasse sobre sua companheira viva, e a esta deixavam livre, e a companheira regava com o sangue da que tinha sido sacrificada, voava sobre a terra, regando-a com seu sangue ao bater suas asas. Vejam aí. Diz, e o sangue, golpeando sobre a terra, clamava: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Era um tipo de Cristo. E a grande ave manchada é a igreja que foi salpicada pelo sangue do seu companheiro morto, o Salvador Jesus Cristo. E ele está cruzando o mundo hoje, batendo as suas asas, clamando: Santo, Santo é o Senhor. Amém. Eu estou tão contente de que conheço ela. Estou regozijante de que meu nome está no livro dela. Mas não está ali por minha bondade. Não, Senhor, não estaria ali ou por vossa bondade, senão pela bondade e a misericórdia de Deus. Antes da fundação do mundo, pôs os nossos nomes no livro dele. E escreve, desenha uma estrela de Davi, e escreve, o nome está no livro. E também escreve a ave manchada, traço, a igreja, e em cima, salpicada com o sangue de Jesus, e embaixo a ave sacrificada é igual Jesus Cristo. Agora vejam que os nossos nomes
diz aí que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Continua dizendo, é como no tempo da libertação do povo hebreu, do Êxodo, que o Cordeiro Pascual foi sacrificado para a preservação da vida dos primogênitos de Deus, do povo hebreu ali no Egito. E depois saíram ao outro dia no Êxodo, mas também saíram outras pessoas que não eram judeus. Saíram no Êxodo. Lembrem que isso mesmo acontece em cada êxodo, sai um grupo, mas nem todos os que saem são escolhidos. Vejam, porque aqui diz, e depois saíram no outro dia no Êxodo, mas também saíram outras pessoas que não eram judeus. Saíram no Êxodo e foram à terra prometida com Moisés, ou seja, saíram com Moisés, que foi que os libertou, e iam com todo o grupo rumo à terra prometida. Mas isso não dava a eles direito a entrarem à terra prometida, ou seja, embora eles tenham sido sacados do Egito, ali da escravidão, isso não dava a eles direito, àqueles que não estavam ordenados por Deus para entrarem à terra prometida, não dava a eles direito a que, como saíram do Egito, iam entrar à terra prometida. Porque vejam, continua dizendo, assim também é no cristianismo, onde saíram à terra prometida os escolhidos de Deus, pelo qual o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, Cristo, morreu na cruz do Calvário para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Vejam, são os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro, os que estão ali, escritos, diz, para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, que esse sacrifício ali, na cruz do Calvário, é para a preservação da vida desses primogênitos. E diz, todas as pessoas nesse êxodo não são dos que estão escritos na seção do livro da vida do Cordeiro. Uma parte estão escritos nesta seção e outra parte estão escritos na seção chamada o livro da vida. Outra parte do livro da vida eterna. Por isso, alguns podem ser apagados, mas outros não. Não podem ser apagados do livro da vida. Agora podemos ver aqui também na mensagem o livro selado com 7 selos, pregado 21 de fevereiro de 2016, diz, o livro dos 7 selos, ou selado com 7 selos, esse é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo que formariam a sua igreja, estão escritos desde antes da fundação do mundo. Está também a seção chamada o livro da vida, de onde podem ser apagadas algumas pessoas, mas essas pessoas não são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, nascidos de novo. Essas pessoas estão na outra seção chamada o livro da vida, o mesmo livro, porém com outra seção. É daí que são apagados os que blasfemem ao Espírito Santo, que são os que achacam ao diabo as obras que Deus faz nos diferentes tempos, e sobretudo para esse tempo final, ou seja, os que nesse tempo final estão dizendo que é uma obra do diabo que está fazendo, que essa pessoa está fazendo, estão dizendo que é uma obra do maligno. Veja, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, eles culpam o diabo. E nós acabamos de ler isso.
Por exemplo, quando disseram a Jesus que ele era Belzebu e pelo dedo de Belzebu expulsava demônios, veja o que agorinha estamos lendo. E nesse extrato fala disso, ou seja, que estávamos dizendo, diz, pelo dedo de Belzebu lançava fora demônios, estavam blasfemando Jesus, onde estava o Espírito Santo encarnado. Mas Cristo disse, quando vem o Espírito Santo, o qual veio no dia de Pentecostes, a sua igreja, qualquer que blasfeme contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Ou seja, não será perdoado ali no tempo do dia de Pentecostes, nem na dispensação da graça, e nem será perdoado em tempo nenhum. Ou seja, que já cruzou a linha entre misericórdia e graça. E já não tem oportunidade para essa pessoa. E os que tratarem mal aos filhos de Deus também vão ser apagados desta sessão, se estão nesta sessão. Podem ser das virgens insensatas, e se são insensatas, pois tem insensatos que, como as virgens insensatas, não tomaram azeite, não tomaram o Espírito Santo, cometem erros, e um erro desta natureza custará que o seu nome seja apagado do livro da vida. Também os idólatras. Qualquer pessoa que volte, se converta à idolatria, se tiver seu nome escrito ali, também vai ser apagado, a menos que se arrependa a tempo. Se estão na idolatria e venham aos pés de Cristo, então querem misericórdia, mesmo que venham a pertencer à seção das virgens insensatas no livro da vida. Vejam. Aí nos mostra que um escolhido não se converte à idolatria. Porque o que se converte à idolatria, vejam, o que ele diz é que vem a fazer parte, ou seja, automaticamente, é alguém que pertence as virgens fátuas, as virgens insensatas, que estão escritas no livro da vida, não na seção do livro da vida do Cordeiro. Agora, este tempo, para que isso aconteça, já passou. Isso ele estava falando em 2016, que ainda tinha tempo. E continua dizendo, e aos que, como Judas Iscariote, que estava escrito no livro na seção do livro da vida, não na seção do livro da vida do Cordeiro, também haverá Judas que se levantarão contra a vinda do Senhor no último dia e que lutarão contra a vinda do Senhor, como diz a Escritura em Apocalipse 19. Esses também vão passar pela mesma situação de Judas Iscariote. Perderão a oportunidade da vida eterna, como Judas Iscariote a perdeu. Agora, Judas Iscariote está representado no Papa, no homem do pecado, o anticristo, a besta. Mas lembrem que também no meio da igreja estão os Judas, como diz aqui, o nosso irmão William, que estarão também combatendo e estarão lutando contra o cumprimento da vinda do Senhor. Continua dizendo, assim que podemos ver que o livro da vida, que é o livro dos 7 selos, tem estas sessões, uma dos que nunca pode se perder, porque são a semente de Deus, os eleitos de Deus, os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que ouviriam a palavra, a revelação divina, a mensagem correspondente ao tempo em que lhes corresponde viver. Repito, a mensagem correspondente ao tempo em que lhes corresponderia viver, o qual viria da parte de Deus por meio do seu Espírito, através do mensageiro de cada era. É sempre assim. Qualquer pessoa pode dizer, eu recebi a mensagem do mensageiro Noé e estou construindo uma arca. Esse tempo já passou. E se tivesse estado ali,
também não teria colaborado com Noé, porque está tratando de fazer aqui em um tempo que não é o tempo para a arca de Noé. Para a arca de Noé, tem que estar na era com a mensagem correspondente a essa era, dado pelo Espírito Santo através do instrumento que ele tenha para esse tempo, simples assim. Com essa mensagem, Deus abrirá as Escrituras e o entendimento para entender, e poderá ouvir em seus corações, em seus ouvidos, as palavras que Jesus disse a Pedro: não te revelou carne nem sangue, senão o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Vejam que assim é nesse tempo final. Não o revelou carne e sangue. Não te revelou o mistério da segunda vinda do Senhor neste tempo final, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não te revelou carne e sangue. Você que me ouve, senão que ouvirá em seus corações e em seus ouvidos essas palavras que Jesus disse a Pedro: não te revelou carne e sangue, senão o meu Pai que está nos céus. Ou seja, é o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, que revelou todas estas coisas e as tem revelado a nós, revelou a ti, abriu teu entendimento, como abriu de Pedro, o qual disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vejam, e aí ouviu estas formosas palavras de Jesus. Agora vejam, na mensagem As Bênçãos Contidas na Primogenitura, pregada 4 de setembro de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: portanto, estejamos preparados esperando esta manifestação das bênçãos da primogenitura correspondentes a esse tempo final, para receber a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, as bênçãos contidas na primogenitura, todas as bênçãos que foram faladas ali por Moisés e depois por Josué. Vejam que Moisés se foi, mas depois ficou Josué para continuar falando sobre o povo. E depois por Josué estão contidas para os crentes em Cristo, os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Portanto, a adoção ou redenção do nosso corpo está dentro das promessas, das bênçãos contidas na primogenitura. Bênçãos dos céus e bênçãos da terra para todos os crentes em Cristo, nascidos no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Assim que temos visto esta bênção da primogenitura nesse tema que nós temos aqui, que foi o que ouvimos ontem, e estamos anexando esta partezinha aqui como parte 2 do estudo de ontem, o mistério da congregação dos primogênitos escritos no céu. E lemos também que está escrito aqui do nosso irmão William, que já o tínhamos lido há vários meses, eu acho que foi em 2022, por aí, por março ou abril, que disse: o ministério de Moisés e Elias obtém os direitos que Adão perdeu. E diz: e obtém e escreve a vida eterna e poder sobre toda a criação que Adão perdeu e que Israel perdeu, o povo hebreu, quando rejeitou a Cristo, e por isso tem que vir em um Filho de Deus nascido na Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde tem estado a bênção da primogenitura. Veja o ministério de Moisés e de Elias. Tem esses direitos que Adão
perdeu ali no Éden e que o povo hebreu perdeu e esses direitos. A igreja, os escolhidos, pertencentes à etapa ou era de pedra angular e dispensação do reino, os tem. É por isso que no livro dos selos, vemos no 6º selo, o poder sobre a criação que esses ministérios têm, Apocalipse 11. Bom, vamos parar por aí. Neste pequeno estudo de hoje, sábado, 11 de fevereiro de 2023, o qual estaremos anexando ao estudo de ontem, sexta-feira, 10 de fevereiro deste ano de 2023. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção poder te saudar, missionário Miguel Bermude Marinho ali, em Santiago do Chile, e todos os irmãos reunidos aí contigo. Que Deus lhes abençoe grandemente e que Deus siga nos abrindo o entendimento, as Escrituras, para Deus continuar operando em nossos corações e em nossas mentes e nos revelando todo este grande mistério do 7º selo, o qual está sendo aberto à Igreja do Senhor, a qual tem a promessa que obterá essa fé perfeita, a fé de rapto. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos os que também estão conectados nos diferentes países. Deus lhes abençoe e lhes guarde. Orem muito pela atividade de amanhã, para que Deus também fale diretamente a nossas almas, a nossos corações, por meio do estudo bíblico que estaremos fazendo e também da mensagem que estaremos vendo e ouvindo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.